Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra fazer a gravação de um vídeo sobre um conto. Nós matamos o Cão Tinhoso. E vocês conseguiriam matar alguém que ninguém ama, mas que representa a ordem de um sistema opressor? Essa é a questão central que o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Luiz Bernardo Wonwana nos coloca. Hoje vamos mergulhar na história, na simbologia e na importância dessa obra-prima da literatura moçambicana. É publicado em 1964, ano em que o Frelimo iniciava a luta armada pela independência de Moçambique. Esse conto não é apenas uma história, é um manifesto disfarçado. Um grito contra a opressão colonial portuguesa. Para entendermos o contexto do texto, temos que ter em mente que Moçambique passava por um período colonial português, ou seja, Portugal tinha Moçambique como uma colônia, que essa colônia era muito marcada por violência, racismo, reclusa da liberdade de expressão, entre outros. Então, quando Bernardo foi preso pela polícia política portuguesa, ele usou a literatura como uma arma e criou esse conto para que ele fosse usado como uma arma contra essa colônia repressiva. Culturalmente, a obra busca retomar as identidades moçambicanas que foram tiradas pela colônia portuguesa na época da escravatura. Então, a obra faz parte de um contexto literário e é usado como arma para retomar as identidades e as crenças e os costumes do povo que foram retirados deles. E é isso que Bernardo usa nesse conto. E esse conto é extremamente polêmico porque traz uma vivência realista das pessoas moçambicanas e como elas sobreviviam naquela época por meio de uma metáfora. O conto é narrado pelo menino Ginho, um menino hiper mega sensível e observador. A obra se concentra no Cão Tinhoso, um cão descrito como feio, fedido, e os seus olhos eram azuis. Os meninos africanos são mandados pelo administrador para matar o Cão Tinhoso. Aqui que está a grande metáfora. O Cão Tinhoso, ele representa o colono português, cheio de chagas e extremamente decadente. E por que as pessoas mandam os jovens para essa missão de matar este cão? Porque os jovens que tinham a missão de enfrentar os portugueses, de mudar o país deles, não os mais velhos. Os jovens representam um povo moçambicano que no momento da luta tinham que pegar suas armas e lutar pela independência. Eles precisavam que a luta fosse armada porque só dessa forma agressiva eles conseguiriam a sua nova sociedade, uma sociedade independente dos portugueses. É fundamental falarmos de Isaura, que é a única personagem que se compadece pelo Cão Tinhoso. Ela representa a pureza e o oprimido dentro do oprimido, ou seja, ela representava a violência de gênero, porque ela era uma menina, né, e era a única que era tratada como burrinha, a única que não via a maldade nem a ruindade dentro do cão, ou seja, as mulheres não viam a maldade dentro dos portugueses simplesmente por serem mulheres. E a exclusão social. No final, Isaura chora pela morte do Cão Tinhoso. E esse choro representa o lado sensível e compreensível do povo humano moçambicano, que apesar de oprimidos, ainda tem um coração muito bom. Na hora da morte do Cão Tinhoso, Ginho atira nele com uma arma de olhos fechados. E os outros meninos finalizam a matança. O grupo sente a culpa por cumprir a ordem, mas sabem que essa era a única opção para finalizar a morte do Cão Tinhoso e assim se libertarem dos, simbolicamente, colonizadores. Colonizadores. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é que aqui no Brasil a independência da colônia foi conseguida de uma forma muito até que democrática, foi uma forma muito simples, não houve matança, não foi uma guerra sangrenta, nada disso. Mas para o povo moçambicano não foi dessa forma. Foi muito pelo contrário, eles vivenciaram uma guerra extremamente violenta, sangrenta, tiveram que sacrificar muitos dos seus homens, tiveram que matar muitos homens portugueses, e só dessa forma eles conseguiram, enfim, a liberdade deles. Isso nos mostra a importância de lermos a literatura moçambicana.
que vai muito além de uma simples história de um cão feio, de olhos claros e uma menina que teve misericórdia dele e o Ginho que estava com medo de matar ele. É uma história de contexto histórico, de contexto cultural e muito importante para o povo moçambicano e, consequentemente, para nós. O conto é de uma importância imensurável para a literatura e para a história de Moçambique. Ele dá voz à infância e a um povo oprimido, que registra o censo e a revolta popular, que leva à independência. É um texto de resistência que inspira a reflexão sobre as cicatrizes da colonização e o preço da liberdade. Luiz Bernardo nos ensina que a luta pela liberdade é complexa, cheia de dor e paradoxos. Mas a mensagem final é clara: para se livrar do opressor é preciso agir e ter coragem para quebrar as correntes. Matar o cantinhoso é matar o sistema que nos adoece e, além de nós, Moçambique. Esperamos que essa leitura seja útil. Qual é a sua opinião sobre o conto? Esperamos vocês até a próxima!